Muito bom dia, eu quero saudar você que está conosco nesta oportunidade, juntos para refletirmos sobre a palavra de Deus e a oportunidade que temos de nos edificarmos e trazermos algo ao nosso coração e à nossa vida. Eu sou o Major Tomás, eu sou o capelão da Polícia Militar. Eu escolhi para repartir com os caríssimos e queridos ouvintes Romanos, capítulo 10, verso 4. E aqui na minha Bíblia eu leio da seguinte forma: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Este verso possibilita muita coisa para nós. Eu quero convidar você para pensarmos sobre este dizer do apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos. Quero entender que estamos aqui sendo convidados à experiência da fé em Cristo, na profundidade dessa experiência. Quero entender que este versículo nos possibilita entendermos um pouco mais do que significa vivermos o Evangelho, a boa notícia de Deus dirigida a nós. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O primeiro destaque que eu quero fazer é que viver o Evangelho é viver a confiança em Cristo. E isto significa superar uma relação com Deus baseada em códigos, em leis, em regras. Sim, o fim da lei é Cristo. O que é que Paulo estava dizendo? O que é que Deus está dizendo para nós? Ora, o contexto desta fala do apóstolo é a ideia de que a relação com Cristo supera a necessidade de seguirmos e cumprirmos a lei para termos comunhão com Deus, para vivermos em nossa vida a realidade de Deus, a comunhão com Deus. Ora, nós sabemos que quando Cristo realizou o seu ministério, uma das características foi o embate que ele travou com os fariseus. Nesses embates, Jesus evidenciava que a relação com Deus deveria conhecer uma novidade, isto é, a graça, o favor de Deus. Enquanto os fariseus eram estritos observadores da lei, regras de conduta, códigos de procedimento, para então alcançarem o favor de Deus, para serem aceitos por Deus, para a partir deste cumprimento da lei dizerem quem era ou não povo de Deus. Jesus muda tudo isto e Paulo fala sobre esta vinda de Jesus e o que ela significa. E uma das formas de referir-se à novidade que é Jesus é esta que lemos aqui em Romanos. Paulo diz assim: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. É isto. Em Cristo nós vivemos com Deus, nós confiamos em Deus, nós experimentamos na nossa vida a realidade de Deus, não a partir da lei, não a partir da lei de Moisés, não a partir do cumprimento da lei, mas esta realidade de Deus é aberta para nós a partir de uma experiência de fé em Cristo. E o que isto significa? Significa que nós entendemos que a comunhão com Deus, a realidade de vivenciarmos Deus na nossa vida, isto é, a salvação, não é uma conquista nossa. Não fizemos por merecer. Na realidade da fé, não se trata
de meritocracia. Não merecemos. O que conta no Evangelho é o que Cristo fez por nós. E eu quero convidar você a confiar em Cristo, a entender que a relação com Deus, portanto, não está baseada na necessidade da estrita observância da lei, mas está baseada na confiança em Jesus, no caminho que ele abriu, na prova de amor que ele deu na cruz do Calvário. No mesmo livro de Romanos, nós lemos: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Eu pergunto, como é que você vive a sua comunhão com Deus? Será que você vive inquieto e receoso de que Deus possa não estar contente com você? Será que você vive desconfiado de não atingir certo padrão a partir do qual então Deus deixaria de amá-lo? Será que o Evangelho é esta insegurança? Ou o Evangelho é outra coisa? É outra proposta? O Evangelho é o chamado à paz com Deus, a comunhão com Deus. Por quê? Porque o Evangelho é o fim da lei, o Evangelho é Cristo. Nós somos chamados a confiar em Jesus. E a nossa espiritualidade, portanto, passa a ser baseada nesta confiança. Por isso Paulo diz: para a justiça de todo aquele que crê. A justiça do Evangelho não está em nós, está em Cristo. A justiça do Evangelho não é porque estabelecido um código de conduta, nós o seguimos à risca. A justiça do Evangelho não está baseada na insegurança da possibilidade de errarmos e, portanto, sermos condenados. A justiça do Evangelho está segura em Jesus Cristo. Mas como é que isso se torna realidade para nós? Por meio da fé. Nós acreditamos nisto. Nós acreditamos que é desta forma. Nós acreditamos que qualquer preço que precisaria ser pago foi pago. Não por nós, porque não poderíamos, mas pelo próprio Deus em Cristo Jesus. E aí ele continua, eu vou ler aqui com você, Romanos capítulo 10, agora verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou seja, quer basear sua relação com Deus, então vai ter que cumprir a lei, vai ter que viver nesta base de cumprimento das normas. Será que é isso que nós queremos? Será que somos capazes disso? Será que esta é a boa notícia do Evangelho? Quem quiser praticar a justiça decorrente da lei vai viver desta forma. É o que Paulo está dizendo. Para significar que o Evangelho não é isto. E ele continua. Eu vou pular para o verso 8. Porém, que se diz? Isto é, o que o Evangelho diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há distinção entre judeu e grego, não é mais uma questão da lei, não é mais uma questão de ser o povo exclusivo e único que seguia uma lei e que, portanto, obtinha o favor de Deus porque guardava preceitos. O Evangelho não é isto. O Evangelho é confiar em Jesus, entregar a vida a Ele, abrir o coração a Ele. Mediante isto que nós lemos aqui em Romanos capítulo 10, eu me dirijo a você. Como se desenvolve a sua fé, sua espiritualidade, sua relação com Deus? Será que esta relação com Deus lhe traz medo? Lhe traz o desconforto de depender de você? Porque somos falhos, não é verdade? Será que esta relação com Deus lhe traz a insegurança relacionada aos altos e baixos dos seus sentimentos? Será que a sua relação com Deus está baseada nas incertezas das suas ações, porque nós erramos muitas vezes? Será que a vida com Deus, a partir do Evangelho de Jesus, é uma vida com Deus cheia de incerteza, de inquietude, de questionamento, de ficar pensando: será que Deus está feliz comigo? Será que Deus está satisfeito comigo? Será que a vida com Deus, mediante a proposta do Evangelho, é estar inquieto, sufocado pela necessidade de alcançar um padrão, por vezes tão difícil, às vezes inatingível, certamente inquietante, porque nos deparamos com as nossas limitações, com as nossas dificuldades? Será que é isto? Eu quero entender que o Evangelho é outra coisa. O Evangelho é o fim da lei. A relação com Deus não está baseada em códigos de conduta. A relação com Deus está baseada numa confiança. Confiança em Cristo. A justiça pela fé. Eu aceito que sou aceito. Eu descanso no fato de ser amado. Eu descanso na confiança da obra de Jesus em meu favor. E é isso que muda a minha vida. É isso que me faz querer buscar coisas melhores, nobres, valorosas. É isto que me incentiva a buscar na vida o que é mais valoroso. É isto que me fortalece para honrar meus compromissos. É isto que me anima para ser fiel à minha família, aos meus compromissos. É isto que me faz entender o quanto a vida é preciosa e o quanto de fato existem riscos, e eu não quero jogar minha vida fora porque eu me entendo amado por Deus. O Evangelho é libertador. O Evangelho planifica a vida. O Evangelho nos faz amar a vida. O Evangelho nos faz ver o quanto Deus é gracioso.
e a partir disso nós queremos mais de Deus. Nós estamos reconciliados com Deus, com nós mesmos, com os outros. Nós estamos em paz para vivermos, mesmo quando temos inseguranças, dúvidas, temores, dificuldades, dissabores. Tudo isto é colocado aos pés de Jesus e nós não confiamos simplesmente nos nossos sentimentos, no nosso procedimento, no nosso código de conduta, nas nossas capacidades. Não! A justiça do Evangelho não está em nós, está em Deus, está em Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Eu quero deixar esta mensagem com você nesta oportunidade. Abra-se ao Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Confie em Cristo. Troque o fardo de uma lei pela graça de Deus. Isto é o Evangelho. Troque o peso de códigos de conduta pela liberdade reconciliada com a vida, que é o Evangelho de Jesus. Deus abençoe você, você que está conosco, especialmente você que é militar. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, sua família, o seu trabalho, a sua atuação na corporação, polícia militar, bombeiro militar, você que está na reserva. Deus te abençoe ricamente nesta oportunidade, tá bem? E a minha oração é que sobre a sua vida, sobre seus anseios, sobre as tristezas, sobre as expectativas, as alegrias, esteja a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Amém.